Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez, com mais uma live do Conjectura. Você que vai chegando para nos acompanhar, é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje nós estamos na nossa live de número 43 para falar sobre um assunto importantíssimo, eu diria, do interesse de todos, que é justamente a respeito das vacinas contra a Covid-19. E para conversar conosco a respeito desse tema, hoje nós temos o prazer de receber a bióloga, pesquisadora, mestre e doutoranda em biotecnologia, a professora Thalita de Oliveira Careta, como vocês podem ver, mesmo sobrenome, minha irmã. Thalita, muito bom dia e muito obrigado por aceitar aqui o convite de participar conosco do Conjectura. Bom dia, Danilo. Bom dia, professor Wayne. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar participando aqui hoje com vocês nessa live, onde nós vamos poder esclarecer muitas coisas, tirar algumas dúvidas, falar a respeito desse assunto tão polêmico, tão importante nos dias atuais, né? Exatamente. E, é claro, vocês já sabem, estamos bem acompanhados de nosso amigo, companheiro de conjectura, professor Wayne César. Muito bom dia, Wayne. Bom dia, Danilo, Thalita, muito bom dia, muito bem-vinda. Bom dia a você que vai chegando à nossa live de hoje. O tema diz por si só, né, Danilo, Thalita, a importância do tema, a questão da vacina, da vacinação, como tudo ultimamente tem virado uma grande confusão, né, perante a opinião pública. O Conjectura, hoje recebendo a Thalita, vai poder te ajudar a compreender minimamente, de maneira segura, de maneira honesta, cientificamente, intelectualmente, os problemas, os desafios que esse tema suporta. Eu destacaria só, Danilo, ainda a importância maior da presença, ou pelo menos a importância simbólica da presença da Thalita hoje, que é a primeira vez que a Conjectura recebe uma pesquisadora ou um pesquisador que não é da área, necessariamente da área de ciências humanas. Isso também tem a ver com o nosso projeto aqui. Você já sabe, nós somos um projeto de divulgação, promoção, defesa das ciências humanas, mas defendemos a ciência. E as ciências humanas não são uma ilha. Então, hoje, com muita alegria, a gente recebe uma bióloga, uma pesquisadora desse campo, e vocês vão poder acompanhar conosco um discurso de interlocução entre ciências humanas, filosofia e todo o conhecimento oriundo da biologia. E você já sabe também, né? Compartilhe a nossa live no momento que ela ocorre. Isso é muito importante, porque a gente alcança um público maior, atinge os nossos objetivos. Você é muito bem-vindo a comentar, fazer perguntas, dirigir suas perguntas à Thalita, nossa convidada especialíssima de hoje. Danilo. Exatamente, Wayne, muito bem colocado. Mas é claro, nós sabemos que nem todos os que nos acompanham têm condições de assistir a live no momento em que ela ocorre. Pelo contrário, né, nossos espectadores crescem a cada dia mais posteriormente nas nossas outras redes sociais, que você pode acessar através dos links que deixamos na postagem aqui, nessa publicação. Você pode acessar o nosso canal do YouTube, onde fazemos as postagens posteriormente das lives, e também você pode ouvir o nosso programa em formato de podcast no Spotify. Né? Como eu disse, você encontra os links aqui, pedimos a gentileza de nos seguir nessas outras redes e também no Instagram, que é por onde fazemos as divulgações, publicamos ali no feed, nos stories, etc. Bom, mas é claro, né? Antes de passarmos propriamente ao tema, Thalita, eu gostaria de passar a você a palavra, então, mas pedir que você gentilmente se apresente para os nossos espectadores. Obrigada, Danilo. Mais uma vez eu me sinto lisonjeada por participar desse programa com vocês. Bom, então, eu sou bióloga por formação, me formei na UEMP, de Cornélio Procópio, e depois fiz mestrado em Londrina, na UEL, e atualmente eu curso doutorado na área da biotecnologia, e a minha pesquisa, ela envolve processos fermentativos para... Acho que tivemos um problema de conexão. Thalita? Wayne, me ouve? Sim, perfeito, Danilo. Acho que deve ter caído. Caiu a internet dela lá. Vou tentar contatá-la aqui no privado.
Isso. Talvez seja o caso de tirar e ela entrar novamente, né, Dani? Pode ser, deixa eu fazer aqui. Bom, você que vai chegando, a gente está no início da nossa live de hoje. O tema de hoje é vacina, né, especialmente essa discussão acerca da vacina em relação à Covid-19. Você tem acompanhado nos noticiários e nos jornais, e, enfim, o tema, infelizmente, porta alguma polêmica, como eu dizia no início, tem sido todas as discussões sérias e importantes no Brasil ultimamente, né? Quer dizer, sempre os temas sérios e importantes são recheados de muita confusão e de muita polêmica, infelizmente, por parte, inclusive, das nossas autoridades políticas. Então, é nesse sentido que a gente recebe a professora Thalita. A professora Thalita é bióloga, ela estava justamente se apresentando um pouco da sua pesquisa, e aí tivemos um pequeno problema de conexão. Ela já deve estar de volta para a gente retomar a discussão desse tema. Para o qual você sabe também, você é nosso convidado, pode compartilhar a nossa live e comentar o conteúdo da nossa discussão, por favor. Danilo, desculpa, te interrompi. Sim, agora já botamos aí, tivemos um probleminha aí com o notebook, mas já está tudo certo. Thalita, nos ouve? Perdão. Sim, ouço vocês, estão me ouvindo? Meu notebook desligou, perdão, desligou sozinho, está com a bateria cheia, não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Então, eu falava, né, que eu estou cursando doutorado em biotecnologia e eu trabalho com novas substâncias de interesse industrial por processos fermentativos com micro-organismos não patogênicos. Então, a gente desenvolve antimicrobianos, substâncias que podem facilitar, né, as indústrias, a vida das pessoas e que não são patogênicas e que não são tóxicas. Perfeito, muito bom. Bom, acho que a gente pode entrar então já no tema da nossa live de hoje, estamos, diria assim, numa ansiedade enorme, né, por essa vacina, pelos resultados das fases de testes, pela produção em massa, eu diria. Nós temos aí uma série de vacinas em estágios mais avançados, né, na fase 3, fase 4, mas bom, acho que podemos fazer o papel de leigo aqui, porque a respeito disso acredito que somos leigos de fato, né, Wayne? Que não sabemos exatamente qual é a mágica, né, que está por detrás desse mecanismo, né? Como que funciona? Tem um líquidozinho mágico que a gente injeta pela seringa e daí está tudo resolvido? Se você puder explicar para nós, Thalita, por gentileza, para a gente começar do básico e daí a gente chega na parte mais específica, o que é uma vacina, Sim. Afinal de contas, ou como ela funciona, como ela é desenvolvida, enfim. Sim. Não é mágica, é pura tecnologia. Mas, a princípio, a primeira vacina, ela surgiu no século XVIII por um médico britânico chamado Edward Jenner. E Jenner, ele partiu de uma observação. Na época, a varíola assolava diversos países, né? Inclusive a Europa, né, países europeus, e Jenner observou que existiam vacas que tinham a varíola, né, então elas ficavam com aquelas pústulas, pústulas são bolhas cheias de pus, nas mamas, e quando as mulheres, as ordenhadeiras, iam retirar o leite das vacas, elas adquiriam também essas pústulas nas mãos. Mas elas não tinham formas graves da doença. E ele ficou observando isso durante um tempo. E aí, ele pensou que o contato com as vacas contaminadas pela varíola, de certa forma, deixava as pessoas imunes àquele vírus, né? Então, isso foi a primeira ideia que ele teve. Então, desse pensamento empírico, um belo dia, ele resolveu aplicar esse pus. Ele pegou esse pus das mãos de uma ordenhadeira, né, que tinha
essa forma viral que era da vaca, né? E ele aplicou em um menino sadio de 8 anos. E aí, passado algumas semanas, ele aplicou a pústula, né, o pus da pústula da forma do vírus que contaminava humanos no mesmo menino. E ele percebeu que, quando ele aplicou a forma do vírus que contaminava bovinos, o menino desenvolveu alguns sintomas. Ele teve febre, teve poucas placas, né, poucas pústulas no organismo, e logo ele se curou. Quando ele aplicou o vírus que continha, né, a carga viral humana, e ele colocou no menino, ele não desenvolveu a doença. Então, ele percebeu o quê? Que o organismo, ele tem um processo que ele reage contra os invasores e ele fica com uma determinada memória a respeito disso. Então, quando ele sofre uma nova invasão por aquele mesmo invasor, ele não desenvolve a doença, entende? Ele fica imune àquela doença. Aí, a partir disso, Louis Pasteur, né, no século XIX, e o Oswaldo Cruz, também aqui no Brasil, né, começaram a pensar em maneiras de colocar micro-organismos dentro do nosso corpo para que nós desenvolvêssemos essa imunidade de forma a, quando tivéssemos contato mesmo com esse micro-organismo, nós já estivéssemos com o nosso sistema imune estimulado para que nós não desenvolvêssemos as doenças. Tá? E óbvio que isso gerou bastante polêmica, né? Quando se falava a respeito disso, a respeito de colocar um micro-organismo dentro do organismo das pessoas, elas se apavoravam, né? Então, só que aí, depois que isso aconteceu, e muitas pessoas ficaram imunes, e as epidemias da época começaram a se extinguir, as pessoas começaram a entender que aquilo de fato era seguro e benéfico. Então, elas começaram a procurar pelas vacinas, o que antes era algo obrigatório, inclusive gerou muita polêmica, né? Tiveram as revoltas da vacina, acabou virando algo que as pessoas procuravam e queriam adquirir porque perceberam que era para o seu próprio bem. Bom, perfeito. Mas, assim, essa inoculação de um patógeno, como que funcionaria hoje, né, na questão da Covid? A gente ia inocular o vírus, né, o SARS-CoV-2, porque tem isso, né, tem uma separação entre as tecnologias das vacinas, né, tem como você inocular o vírus, mas tem uma outra vacina aí que parece que mexe com RNA, não sei, salvo engano, a vacina da Pfizer, né? Você poderia explicar isso para nós? Danilo, deixa eu só, Thalita, deixa eu só emendar nessa pergunta do Danilo, porque você estava falando, eu lembrei, que é isso mesmo, né? A opinião pública tem um pouco essa ideia, eu estou pensando aqui na vacina contra a gripe do idoso, tem sempre essa ideia, bom, eu não vou não, porque eu vou tomar a vacina, eu gripo. E as pessoas pensam isso, né? Bom, então o que vai fazer é injetar o vírus da gripe em mim, né? Então, assim, também destacar um pouco isso, né? A questão do nível, da quantidade, quer dizer, não se trata exatamente, na linha do que o Danilo perguntou, eu me lembrei dessa coisa da opinião pública, assim, não vou, porque aí eu vou tomar a vacina da gripe, eu vou gripar e tal. Inclua isso aí no seu comentário, por favor. Sim, é importante a gente entender o quê? O vírus, ele é o quê? Ele é uma cápsula de proteína, uma lipoproteica, que a gente chama, né, de lipídio e proteína, e dentro ele tem um material genético, tá? Então, pode ser de DNA ou pode ser de RNA. O SARS-CoV-2 é um vírus RNA de fita simples. Ok. Os estudos que são feitos para que esse vírus seja colocado no organismo, a princípio, nós estamos falando, então, da vacina Coronavac, tá? Que usa esse estilo, depois eu vou falar um pouquinho das outras, que são modelos diferentes de vacina. Eles pegam, através de uma engenharia genética, eles estimulam, deixam ativas, somente partes do vírus que vão produzir essa cápsula proteica.
tá? Porque a cápsula proteica é a que precisa ser reconhecida pelo nosso organismo, né? O que a gente chama lá de proteínas S, que são aquelas espículas, aqueles espinhos do vírus, para que o nosso organismo consiga combater o vírus através desse reconhecimento. Então, as outras partes do vírus, que são as perigosas, né, para o nosso organismo, elas são inativadas através desse processo de engenharia genética. Então, não há risco para o nosso organismo. Obviamente que nós teremos a infecção, entende? Porque o organismo entrará no nosso corpo, então nós seremos infectados. Porém, o nosso organismo terá muita facilidade em combater esse vírus, porque ele está atenuado ou inativado, né? Então, ele não causará a doença. Quando a gente fala assim, eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu gripo. Por quê? Porque você está sofrendo, você está recebendo os micro-organismos e o seu organismo está reconhecendo esse processo para entrar na fabricação de proteínas, né, de anticorpos contra aquele antígeno, tá? Então, isso pode causar o quê? Um estado febril, um cansaço, né? A pessoa fica, às vezes, por isso que ela fala que gripa, né? Porque tem alguns efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles são muito testados, inclusive, antes da vacina ser liberada, né? Então, não é que não possa ter efeitos colaterais. Tem que ser efeitos brandos que as pessoas consigam suportar com tranquilidade e que passem rapidamente, né? Porque vale muito mais a gente tomar a vacina e ficar ali um dia ou dois, né, sentindo algumas dores no braço ou um pouco febril, do que não nos vacinarmos e adquirirmos o vírus, né, da forma tão perigosa e letal como tem acontecido, né? Então, Thalita, só Danilo, para completar, se de um lado a opinião do senso comum tem essa preocupação, né, e esse medo em relação à vacina, de outro lado, ela mesma resolve esse problema com aquele ditado, hoje eu estou bem ditado popular, né, com aquele ditado a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né? Quer dizer, no caso da vacina, então, é essa dose controlada, conforme você acabou de explicar. Sim, e é importante lembrar, né, que a gente só vai produzir a cápsula do vírus, é uma cápsula vazia, então ela não tem capacidade de reprodução, a gente só quer, o que a gente produz ali é uma proteína viral, e aí o nosso organismo observa essa proteína e fala, essa proteína eu não reconheço, tem algo de errado, vamos combatê-la. Aí o nosso organismo começa a produzir uma outra proteína, que é o anticorpo, para combater esses antígenos e impedir que essas proteínas se acoplem às nossas células e consigam entrar nas nossas células, causando qualquer tipo de dano, caso fosse o vírus comum. Né? Deixa eu só ver se eu entendi. Você está me falando, pelo menos a respeito dessa vacina, a Coronavac. Sim. É que, então, o que é inoculado na vacina é só a parte do corona sem o vírus. É só a parte externa, a casca da coroa, porque é a partir dessa, posso dizer assim, dessa camada externa que o nosso sistema imunológico vai conseguir produzir o antígeno, como que é? É só essa capa. Então, eu tô tentando visualizar aquela imagem que ficou bastante famosa. Sim. Danilo, na verdade, não. Na verdade, é assim, o material genético do vírus, ele tem os locais devidos, os locais que provocam a doença, de fato, eles são inativados. Mas o vírus, ele é colocado inteiro dentro da vacina. Só que as regiões do vírus que provocam a doença, elas são inativadas. Então, ele não tem a capacidade de nos adoecer. Porém, as regiões do vírus que conseguem produzir o capsídeo, as proteínas do capsídeo, esse sim é ativo. Essa região é ativa. Então, quando ele entra na nossa célula, ele faz a nossa célula produzir essas proteínas, porque quando o vírus se reproduz dentro da nossa célula, quem faz as proteínas para ele somos nós,
tá? Então, somos nós que produzimos as proteínas virais dentro das nossas células, ok? Então, ele vai entrar e vai fazer com que as nossas células produzam essas proteínas, porém, ele não tem a capacidade de nos adoecer, entende? Porque as regiões do material genético capazes pelo nosso adoecimento, elas estão inativadas. Ah, tá. Então, porque assim, uma dúvida que me ocorreu agora, né? Mas eu não sei se está correto, você me corrija, por gentileza. Parece que tem várias tecnologias diferentes, então, né? Pelo que você falou, existe essa tecnologia de você inibir o funcionamento de uma parte do vírus, que seria aquela parte mais danosa para nós, né? Eu já havia lido, mas eu não sei se diz respeito a essas vacinas desenvolvidas contra o coronavírus especificamente, que, na verdade, a inibição ela se dava no mecanismo de reprodução do vírus. Então, seria uma outra inibição, assim, seria uma outra coisa, diferente dessa da Coronavac, que não inibe necessariamente a reprodução, inibe aquilo que nos causa a doença, seria isso? Então, na verdade, a doença é causada quando o vírus se reproduz dentro do nosso organismo, né? Porque ele começa a se reproduzir muito, e aí ele vai se formando até que a célula fica tão repleta de vírus que é como se ela estourasse. E ela elimina esses vírus e eles vão contaminando outras células, eles entram nas células, tomam a maquinaria delas, se reproduzem, estouram novamente essa célula e assim eles vão, entendeu? Tomando todo o nosso organismo, né? Quando a gente toma uma vacina dessa, a gente já toma com uma dosagem de vírus que não vai se reproduzir dentro do nosso organismo, ele só vai formar as proteínas do capsídeo, porque para a reprodução ele teria que formar também material genético, passar por processos de replicação, e isso não acontece. Então, quer dizer, não é tão errado assim falar, quando eu tomo a vacina da gripe, eu gripo, né? Por conta dos efeitos. Quer dizer, nesse caso, a gente estaria, entre aspas, talvez, de fato, né? Tendo contato com o vírus, tendo um pouquinhozinho bem pequeno da doença, né, causada pelo coronavírus, mas não seria, vamos dizer assim, algo que fosse tão forte a ponto de nos levar a óbito ou a nos acamar. Pelo menos a intenção da vacina é essa, né, que evite justamente os efeitos indesejados. Interessante. Exato, é que não tem uma forma do nosso organismo responder, né, desenvolvendo a imunidade sem contato com o antígeno, pelo menos ainda não é conhecida, né? Então, assim, nós vamos falar sobre as outras vacinas, que elas também pegam esse pedacinho do DNA responsável pela produção da proteína S, que é a proteína do capsídeo do vírus, e eles colocam essa proteína em outro vírus, que é um adenovírus. Certo? Então, esse é o caso da vacina de Oxford, por exemplo, da Sputnik, também a vacina russa. Então, eles pegam um adenovírus de símio, eles enfraquecem esse adenovírus. O que é um adenovírus? É um vírus que causa resfriado comum. Todos nós já tivemos contato com diversos, a gente tem contato com vários tipos de adenovírus anualmente, né? E aí eles pegam e colocam um fragmento do RNA do vírus, do SARS-CoV-2, e aí eles inserem, então, esse micro-organismo, esse adenovírus, no nosso organismo, certo? E aí a gente vai produzir resposta imune. A gente produz contra os dois, contra o adenovírus e contra o coronavírus. Tá? Thalita, mas uma coisa que tem causado muita confusão, assim, em relação à vacina da Covid, é justamente um pouco essa diversidade de vacinas, né? Há uma corrida... dos laboratórios, né, de países, inclusive, e aí explica um pouco melhor isso. Por exemplo, tá claro que a tecnologia de cada vacina, ela pode se diferenciar, né, uma da outra. Sim. Mas do ponto de vista do resultado final, né, tem uma vacina que, bom, ela tem efeitos melhores, outras... Como que a gente entende essa diversidade lá no quesito resultado, assim? Que é o que mais importa, né, no fim das contas. Sim. Então, Wayne, a Coronavac, ela usa essa tecnologia de vacinas que é a mais utilizada até hoje, né, que é a do vírus atenuado.
As outras vacinas, a de Oxford, a Sputnik e a Pfizer e a Moderna, elas são tecnologias inovadoras. Até então, elas não haviam sido utilizadas, certo? Então, quando nós pensamos em um avanço tecnológico de vacinas, nós pensamos em vacinas que sejam de uma facilidade de produção maior, porque vocês devem concordar comigo que para eu produzir uma vacina que eu tenha vírus atenuado, eu preciso reproduzir o vírus em laboratório. E eu preciso inativar um a um, né? Preciso inativar esses vírus, né? Então, a Coronavac, ela tem uma dificuldade nesse quesito, né? De produção. Ela não consegue produzir tantas vacinas como essas tecnologias inovadoras vão produzir. Como é o caso, por exemplo, da vacina da Pfizer e da Moderna, que é uma vacina genética. Então, eles pegaram o RNA viral, produziram esse RNA em laboratório, com essa parte ativa que eu já falei para vocês, né, que é a que produz o capsídeo lá, a proteína do capsídeo, e aí eles colocam esse RNA mensageiro dentro do nosso corpo, esse RNA vai para a célula, produz essas proteínas virais, e essas proteínas virais vão cair na corrente sanguínea, vão ficar na célula e elas vão atrair a atenção do nosso sistema imunológico. Aí o nosso sistema imunológico vai combatê-las e vai produzir os anticorpos, né, que vão ficar como uma memória. Caso a gente sofra uma infecção, nós já vamos saber como combater rapidamente esse vírus. Então, uma tecnologia totalmente inovadora. Né? Essa tecnologia, ela tem uma facilidade de produção muito maior, e ela pode produzir muito mais vacinas do que as tecnologias mais simples, e nós não precisaríamos também de laboratórios tão bem, entendo como eu vou dizer, tão bem equipados, a ponto de ter que armazenar um vírus, né, que é perigoso, guardar. Então, assim, é um RNA, ele já está com as partes perigosas, digamos assim, inativadas, então é muito mais simples de fazer a aplicação. Porém, temos as dificuldades, né, dessas vacinas novas, principalmente a da Pfizer, que é de armazenamento, que ela precisa ser armazenada em menos 70 graus, né, isso complica bastante, porque ela precisa ser transportada a menos 70 graus, né, além de ser armazenada. Então, essa parte é um pouco complexa, porém, a gente acredita que eles vão continuar fazendo testes agora para tentar diminuir aumentar essa temperatura, na verdade, né? Não diminuir, aumentar essa temperatura, mas é que, assim, a princípio funcionou muito bem dessa forma, né? Então, eles estão trabalhando na melhor maneira possível, mas eu acredito que sim, que eles vão continuar fazendo testes e pesquisas para facilitar, né, o transporte e o armazenamento dessas vacinas, tá? E aí, quando nós falamos a respeito disso, então, né, a Coronavac, por exemplo, e até mesmo a vacina de Oxford e a Sputnik, elas podem ser armazenadas em geladeira, né, de 2 a 8 graus, e isso facilita, então, para nós o transporte, o armazenamento, e é por isso que essas vacinas, elas têm um valor bem menor quando comparadas à vacina da Pfizer e da Moderna também, né, que é uma vacina que também utiliza esse mesmo mecanismo da Pfizer, que é do RNA mensageiro. Tá, só queria tirar uma dúvida que eu acho que talvez seja essencial, porque assim, o DNA é o nosso código genético, né, a gente pode dizer assim, né? Sim. Agora, porque assim, você fala a vacina do RNA, o RNA, e eu particularmente eu não sei exatamente o que seria, né, o RNA. Se você puder explicar um pouco melhor, e assim, para elucidar melhor, né, como que vai funcionar essa vacina, o que é, assim, como que eles conseguem separar o RNA, o que é o RNA, por que ele é importante para essa vacina, por favor. Sim, o DNA, ele é o nosso material genético. E ele fica inserido dentro do núcleo das nossas células. E ele é bastante grande, bastante complexo, então ele não sai de lá, certo? Mas as nossas células, elas precisam das informações contidas no DNA para fazer as suas funções, produzir suas proteínas, né? Então, o que acontece é que o nosso organismo é tão inteligente que a nossa célula é capaz de
copiar pedaços do DNA que lhe interessam, né? E aí ela traz para o citoplasma esses pedaços do DNA copiados, né, que são de interesse dela, e produz as proteínas e faz todo o processo necessário ali. Então, eu gosto de explicar assim, é como se fosse um livro que está dentro de uma biblioteca, um livro muito grande, muito caro, muito essencial, e esse livro não pode ser retirado de lá por nada. Porém, você precisa de uma informação que está nesse livro. E você, de alguma maneira, precisa retirar essa informação. E você não consegue, de forma alguma, retirar esse livro de lá de dentro da biblioteca. Então, o que é que você pode fazer? Você pode chegar até lá e copiar as partes importantes daquele livro, as partes que você necessita, e levar para onde você precisa e executar o seu trabalho. Essa cópia de um pedaço do DNA é o RNA, certo? Então, o RNA é uma fita simples que tem um pedaço do DNA capaz de produzir uma determinada proteína. Então, quando nós falamos de vacinas que possuem RNA, elas possuem essas cópias, só que não é um RNA nosso, aí é um RNA viral, né? Mas que dentro da nossa célula ele é conhecido e capaz de produzir proteínas. Então, nós vamos produzir proteínas virais, e essas proteínas serão reconhecidas pelo nosso organismo, e aí sim vai iniciar um combate contra essas proteínas, né? A gente engana o nosso sistema imune como se o vírus todinho estivesse lá, mas na verdade é só um pedacinho da cápsula do vírus para ele poder reconhecer e trabalhar para combater. Só para ver se eu entendi, então. Então, com essa vacina de RNA, a gente coloca o RNA do vírus no nosso organismo, o nosso organismo vai produzir o vírus a partir do RNA, com essa produção, e daí com essa produção da proteína, o nosso próprio organismo vai identificar aquilo como um patógeno e vai produzir aí um anticorpo contra aquilo. Então, quer dizer, é uma etapa a mais, né? Seria, vamos dizer assim, ao invés da gente já inocular o vírus, a gente inocula aquilo que produz o vírus e o nosso corpo que vai tomar conta de tudo a partir de então. Exatamente isso, Daniel. É interessante, né? Não, é genial, né? Assim, sinceramente, é de uma genialidade, assim, admirável, né? O pensamento científico e a tecnologia que está por trás dessa, né, de um processo como esse da vacina. Agora, eu fiquei com uma dúvida que me ocorreu por conta da pergunta da vacina da gripe, e aí, porque é o seguinte, né? A gente sabe que a vacina da gripe ela é uma vacina sazonal, ou seja, a gente precisa se vacinar aí 1, 2 vezes por ano, e a própria vacina também se modifica, né? A partir das mutações que o vírus da gripe sofre. Aí a minha pergunta é justamente essa, quer dizer, é viável produzir... Agora eu tô, assim, voltando de novo à questão da Coronavac, né, salvo engano, que é a vacina que está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan, aqui no Brasil, né? Isso, a vacina chinesa, isso. Isso, a vacina chinesa, que é por esse mecanismo, posso assim dizer, mais tradicional, né, de inoculação do vírus inativado. Você, assim, essa vacina, ela consegue ser eficaz no longo prazo? Quero dizer, o vírus, eu não sei, tá? É uma pergunta mesmo, assim, o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele sofre mutação tão rápido quanto sofre, por exemplo, o vírus da gripe? Sendo esse o caso, a gente vai ter que ficar, se dependendo dessa vacina, se vacinando com frequência para manter a imunidade, e essa vacina vai ter que ficar se atualizando a partir das mutações do vírus? Ou uma primeira vacina já fortaleceria o nosso sistema imune? Como você conseguiria nos explicar alguma coisa a esse respeito, Thalita? Sim. O coronavírus, ele é um vírus passível de mutação, sim. Até porque ele é um vírus RNA de fita simples, né? Então, é muito fácil de acontecerem mutações, tá? Porém,
não é qualquer mutação que o vírus sofra que vai influenciar na maneira como ele atua no nosso organismo, certo? Então, podem existir mutações que não sejam maléficas para nós, tá? Então, assim, eu acredito que a gente vai dançar agora conforme a música, né? Então, nós estamos produzindo a vacina para esse tipo de coronavírus, né? Em breve, vamos começar a vacinar a população, e caso ocorra alguma mutação que seja prejudicial e que precise, né, de alterações na vacina, isso vai ser feito com o tempo, mas não é algo que eu possa te afirmar. O que eu te afirmo agora é que sim, a vacina pode nos proteger contra esse vírus vigente, né? Agora, o que vem pela frente, nós ainda não conseguimos prever, até porque é um vírus novo, né? Nós temos ainda muito que aprender sobre ele. Thalita, e aí, nessa linha, uma das razões do discurso, eu vou usar esse termo, tá? Do discurso paranoico acerca da vacina, um dos argumentos que eu já ouvi é o seguinte: não, mas vacina em geral se demora anos para ser desenvolvida e essa já está pronta. Então, assim, o que você pode dizer a respeito é claro, né, o pensamento científico está sempre evoluindo, etc., há todo um processo que é lento, próprio do pensamento científico e tal, mas em que medida o tempo desta vacina para o coronavírus não deve ser utilizado por nós com desconfiança, né? Quer dizer, o que garante, ou garantiria, né, que uma vacina para o coronavírus seja confiável, né, tendo sido feita, está finalizando, né, nesse prazo, eu diria recorde, né, Thalita? Talvez nenhuma vacina na história tenha sido desenvolvida nesse tempo. Como é que a gente entende isso? Então, as vacinas, normalmente, elas levam de 5 a 10 anos para serem finalizadas, né? Por passarem por todas as etapas de produção. A vacina do H1N1, ela foi produzida em torno de 10 meses. Então, foi a primeira vacina que levou menos tempo para ser criada. Essa vacina gênica que nós estamos conversando aqui, que é a base da vacina da Pfizer e da Moderna, ela já está em pauta de estudos há 15 anos. Então, eles estudam uma maneira de curar o câncer, diversos tipos de câncer, com a implementação do RNA e doenças degenerativas, certo? Então, o que foi feito é associar esses estudos ao vírus, certo? Então, não é algo que brotou agora, do nada, em menos de um ano, não. Tá? Agora, o que nós precisamos pensar também é o seguinte: nunca se houve tanta tecnologia à nossa disposição, uma pandemia que nos forçasse a ter tanta urgência e tanto investimento ao mesmo tempo. E isso nos levou à produção rápida de vacinas, certo? Foi até surpreendente, né, a maneira como aconteceu. Mas a maioria delas, eu não vou dizer todas, tá? Mas a maioria das vacinas, elas estão sendo bastante transparentes quanto aos seus testes. E isso nos encoraja, nos deixa tranquilos, no sentido de que estão executando de maneira correta, e os órgãos também de aprovação são muito severos quanto a isso, né? O FDA, a Anvisa, são órgãos muito sérios na regulamentação das vacinas. Então, embora nós tenhamos já bastante dados, né, que nos animam bastante, eles precisam ainda ser publicados e aprovados. Agora nós vimos, né, que a Pfizer foi aprovada pela FDA e já pode ser aplicada, né, na população, e já vão começar a vacinar na Europa, e isso é muito bom, certo? Mas nós não precisamos ter medo de que a vacina foi feita às pressas, ou de qualquer forma, ou até mesmo que ela já estava pronta. Não, existe muito tempo de pesquisa antes, né, que só foi associado a um vírus, e aí nós conseguimos, então, desenvolver esses processos, essas metodologias para aplicar.
Excelente. Agora eu tenho uma outra pergunta, diz respeito à vacina, mas não apenas. Tá? Eu estava olhando os dados aqui, e são dados oficiais, né? Talvez na prática esses números sejam muito maiores, talvez eles não reflitam a realidade, dada a carência de testes, monitoramento do espalhamento do vírus, enfim. Mas atualmente nós temos algo em torno de 6 milhões e 400 mil casos de coronavírus no Brasil, e pouco mais de 170 mil mortes. Então, quer dizer, vamos assumir que isso seja o dobro, né, ou talvez até o triplo. Vamos assumir o triplo à guisa assim, de argumentação. Tá? Então, seria algo em torno de 10% da população do Brasil, tá? Que teve contato com o vírus, etc., né, que de alguma forma se infectou com esse novo vírus. Faz sentido, quer dizer, é muita gente, lógico, né, sei lá, 18, 20 milhões de pessoas especulando aqui, é muita gente, mas é um montante muito pequeno se você comparar com o montante total de 210 milhões, a população aproximada do nosso país hoje. A minha pergunta faz sentido falar, como alguns já falaram nas redes sociais, né, de imunidade de rebanho para o coronavírus? Quer dizer, todo mundo já teve contato? O que assim, tecnicamente falando, né, o que significa imunidade de rebanho, afinal de contas? Né? A vacinação tem a ver com isso, imunidade de rebanho? Você poderia explicar para nós, por favor? Sim. Bom, a vacina, ela visa imunizar o maior número possível de pessoas, né, a fim de criar o que a gente chama de barreira sanitária. Por quê? Um vírus que é novo, ninguém tem imunidade contra ele. Então, ele tem muita facilidade de circular, certo? E aí, algumas pessoas têm problemas para se imunizar contra esse vírus, outras pessoas nem sentem nada, né? E uma das dificuldades do coronavírus é justamente essa, porque nós temos, por exemplo, o ebola. O ebola, todo mundo que tem a doença, a gente sabe que está contaminado porque ele tem sintomas. Então, você consegue isolar os doentes, tratar os doentes, né? Imunizar a população, ok? Mas quando você consegue separar e tratar os doentes isoladamente, você protege a população. Porém, o coronavírus é complicadíssimo. Por quê? Muita gente não apresenta sintomas e sai das suas casas para trabalhar, para estudar ou para passear. Nós temos visto muito isso acontecer, né? E as pessoas acabam contaminando outras sem saber o que está acontecendo, né? Então, nós temos essa dificuldade, tá? A imunização de rebanho, eu prefiro chamar de imunidade coletiva, ela acontece quando pelo menos, tá? Dependendo da eficácia da vacina, né? Como a gente sabe que todas as vacinas até agora elas foram testadas com mais de 90% de eficácia, então pelo menos aí 60%, 70% da população está imune ao vírus. Isso cria uma barreira, ele começa a ter dificuldade de circulação. E aí nós começamos a ver, então, um novo horizonte, onde a gente pode andar sem máscara, onde a gente pode voltar à nossa vida normal, onde a gente pode voltar a ir ao cinema, pode voltar, né, a se aglomerar, digamos assim, tá? Mas essa imunidade, para que nós cheguemos a esse ponto de podermos voltar à nossa vida ao normal, nós precisamos de, no mínimo, eu digo no mínimo mesmo, 60% da população imune ao vírus, tá? E aí vale lembrar que tem pessoas que não vão conseguir se imunizar, mesmo com vacina, ou mesmo adquirindo o vírus, a pessoa não adquire imunidade, tá? Isso pode acontecer. E tem pessoas que não podem ser vacinadas. Então, quando a gente vacina a população, a gente está protegendo aqueles que, de uma forma ou de outra, não podem ser vacinados ou não conseguem adquirir essa resistência, essa imunidade ao vírus. Quem que não poderia ser vacinado e por quê? Por causa dos efeitos colaterais das vacinas?
Olha, Danilo, eu não vou saber te explicar isso exatamente agora, tá? Mas existem pessoas que não podem entrar em contato com o vírus, mesmo sendo atenuado, porque elas teriam reações adversas que poderiam levá-las à morte, tá? Então, assim, eu não sei especificamente te dizer a respeito disso agora. O soro positivo talvez seja um exemplo, né? Pessoas que têm HIV, têm um sistema imune bastante debilitado, não vai conseguir produzir, né, o anticorpo. Sim, talvez seja um exemplo, né, de pessoas que... e sim, essas pessoas que já estão muito debilitadas, com o sistema imune bastante debilitado, são pessoas que se a gente aplica uma vacina, né, a gente causa um agravamento e efeitos colaterais que podem ser irreversíveis. Uhum. E só lembrar que esse tipo de exceção não é exclusivo da vacina coronavírus. Não, qualquer vacina. Qualquer vacina. Então, tem a ver com componente, sei lá, alérgico, né, comprometimento pessoal, que certamente não compromete a maioria da população, quer dizer, são casos bem específicos, portanto, bem isolados, que não colocam em questão, obviamente, né, a questão da vacina. Sim. Quando a vacina ela é fabricada, porque eu digo assim, eu tenho ouvido muito sobre isso, né? Que produzir uma vacina é muito fácil, aprovar uma vacina é muito difícil, né? Porque produzir, então você vai pensar ali em como você vai fazer, se vai ser com material genético, se vai ser com o vírus inteiro, se vai ser, né? Você pensou, fez, aí você faz teste em animais, né? Para ver se a vacina não é letal, né? Se eles conseguem sobreviver, quais são as reações adversas, ok. Feito isso, você vai testar em pouquíssimas pessoas para ver se essa vacina é segura, né? E aí, após feito o teste, as pessoas, né, terem ficado bem com a vacina, aí você testa a eficácia, né? Que é o que a gente chama... primeiro você vai fazer o teste da eficácia em fase 2, que você vai ver se ela é capaz de imunizar pessoas. Então, primeiro você testa se ela é segura, né? O que é que ela pode causar de dano para o organismo, de efeito colateral. Ok, é segura? Então, agora a gente vai ver se ela consegue fazer as pessoas ficarem imunes. Aí você testa a imunização. Depois de testar a imunização, né, terminada a fase 2, aí você parte para a fase 3, onde que você vai comprovar a eficácia. Então, aí você precisa de muitas pessoas, milhares de pessoas e um grupo controle que receba o placebo, né, para que você possa comparar quantas pessoas do grupo controle ficaram contaminadas e quantas pessoas do grupo vacinado ficaram contaminadas. E para isso é importante que você vacine pessoas que estejam em contato com o vírus, né, estejam em regiões onde o vírus circula abundantemente, como é o caso dos profissionais de saúde, por exemplo, né? E o Brasil foi um dos lugares escolhidos para teste de vacina justamente por isso, porque não adianta você tentar vacinar e comprovar a eficácia num local onde o vírus não circula. Você não vai ter, em tempo hábil, né, pessoas contaminadas para que você possa fazer estatística. Então, é interessante que você faça isso num local onde as pessoas estejam em contato direto com o vírus, e aí você obtém essas respostas. E após isso, a vacina vai para a fase 4, onde ela é aprovada, então, né, pelo órgão regulamentador e começa a ser aplicada na população, mas ela não deixa de ser avaliada e monitorada, certo? Porque podem surgir efeitos colaterais, né, quando você aplica em muitas pessoas, alguém pode desenvolver algum efeito colateral, algo que precisa ser acompanhado. Então, elas continuam em avaliação, né, e sendo controladas. Excelente. No caso, as vacinas que terminaram agora a fase 3, ou publicaram agora seus resultados da fase 3, são a Coronavac, salvo engano? A, né? Coronavac ainda não publicou, né? Ela ficou de publicar na primeira semana de dezembro, mas acho que ainda não temos o resultado de eficácia dela. Qual é a mais avançada? A mais avançada de todas? A mais avançada é a da Pfizer. São as da Pfizer e da Moderna, né? Que já estão em fase de aplicação mesmo. Elas já estão na fase 4, né? A Coronavac ainda estamos aguardando, né? Que ela passe os percentuais de eficácia.
A Oxford, ela já passou, mas a Oxford, ela cometeu algumas gafes na hora de fazer os testes, e isso está gerando uma certa polêmica, sabe? Porque eles falaram que calcularam errado e aí deram meia dose da vacina na primeira fase, depois uma dose inteira na segunda, aí uma outra parte da população tomou 2 doses inteiras, e aí o interessante, né, o que gera muita polêmica, é que as pessoas que foram imunizadas com meia dose, depois uma dose, tiveram 90%, o percentual de eficácia foi 90%. As pessoas que receberam 2 doses inteiras, o percentual de eficácia foi 62%. Mas isso é explicado. Eu vi no noticiário, bem curioso mesmo. Sim, é porque, como eu falei para vocês, essa vacina ela usa um adenovírus, né? E o nosso organismo, ele vai produzir imunidade contra o adenovírus também. Então, se você coloca uma carga viral menor a princípio e depois uma maior, você tem menos resposta imune ao adenovírus, entende? E mais resposta imune às proteínas virais. E aí, quando você coloca já de cara uma carga maior de adenovírus, aí o nosso organismo ele começa a combater também o adenovírus, ele já não recebe bem a vacina na segunda dosagem. É mais ou menos isso que acontece. Quer dizer, ele já fica muito preparado na primeira, quando recebe a segunda, já não produz mais. Assim. Já não responde bem a resposta, perdão, né? Não responde bem ao desenvolvimento de imunidade. Né? Olha agora, essa coisa não foi exatamente gafe, mas a gente, né, ocorreu no Brasil agora, sei, 2, 3 semanas atrás, mais uma mirabolante situação esdrúxula, em que justamente acusou-se a vacina em parceria com o Instituto Butantan de ter matado alguém, né? Aquela história da Anvisa de ter suspendido o teste, todo mundo acompanhou isso, não foi isso que aconteceu, isso já está completamente resolvido, mas num país como o nosso, né, Thalita, de uma tradição de desconfiança e recusa, né, das revoltas da vacina, de um discurso recente de negação da ciência, de um discurso recente de política ideológica sem sentido algum, enfim. Isso desperta mais ainda a desconfiança em relação a essa vacina específica. Né? Então, é essa a questão, né? Quer dizer, e aí, essa vacina chinesa é confiável, não é confiável? A vacina chinesa, a gente vai ficar comunista com esse vírus, como é que vai funcionar isso aí, com essa vacina? É um microchip que vai deixar a gente comunista. Poxa, a gente brinca, mas é terrível, né, Thalita? Assim, você como pesquisador, eu acho que a coisa deve doer mais ainda, porque sabe, né, de como que a coisa funciona. Sim. Até acho natural, pela existência hoje de redes sociais, de informações erradas que são passadas, né, e tomadas como verdade pela população leiga. Então, isso acontece muito com, né, diversas situações atuais. Mas é comum que as vacinas, elas tenham esses processos de interrupção quando algo acontece. E é até bom que isso aconteça, porque prova para nós a veracidade dos dados, entende? E a seriedade como estão sendo testados. Então, é bastante comum que você esteja em processo de testagem de vacina e, de repente, ele precisa ser interrompido porque alguém desenvolve um efeito colateral severo ou alguém entra em óbito. Isso é normal, isso acontece, né? E aí os dados precisam ser revistos e eu acho que vale levar em consideração que o Instituto Butantan é o instituto que produz a maioria das vacinas brasileiras. É um instituto sério e que precisa ser levado a sério. Né? Então, Thalita, desculpa te interromper, é só para esclarecer assim, isso que você está dizendo perfeitamente, é o padrão, inclusive, né? Mas não foi o que ocorreu, né? Quer dizer, desfazer essa confusão, né? A morte em ocorrência lá do indivíduo que estava sendo testado não teve relação com a vacina, né? O que pode ocorrer, como você está dizendo, mas só frisar esse ponto, que depois descobriu-se que foi por outra causa.
Sim, exatamente, foi por uma outra causa, e daí voltaram, né, você quis dizer isso no sentido que realmente isso pode acontecer, e não assusta que isso ocorra, entende? É um processo natural, e sim, foi visto que não era devido à vacina, né, não tinha nenhuma relação com a vacina, a morte, né, do rapaz, então aí eles puderam retomar os estudos, tá? E como eu falei, eu acho que é importante frisar que o Instituto Butantan é um instituto sério e que a maioria das vacinas que as nossas crianças tomam no primeiro ano de vida são produzidas pelo Instituto, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Aqui nós temos 2 comentários do Seba da Rocha Júnior. Ele elogia seu comentário, ele fala: a vacina da China já vem com o vírus do comunismo na fórmula. KKKKKKK. E ele deixa uma pergunta, Thalita, que eu gostaria de deixar para você. Ele faz para nós, né, no plural, mas eu vou direcioná-la a você. Como você pensa a questão da obrigatoriedade da vacina? Isso é positivo ou negativo? Por quê? Como que você pensa a respeito dessa questão da vacinação, da obrigatoriedade? Sim, olha, eu acredito que mesmo tendo algumas pessoas que são contra, né, e todas essas coisas que são ditas, essas inverdades que são ditas, se uma campanha for bem feita e bem estabelecida, as pessoas irão ver a veracidade dos dados, irão ver a seriedade com que as vacinas foram criadas, e isso pode gerar segurança nelas para que elas sejam vacinadas, né? Porém, é importante lembrarmos que nós não teremos a imunidade coletiva ou a imunidade de rebanho, né, como todos dizem, se nós não tivermos pelo menos 60% da população. E eu falo 60% chutando baixo, tá? Para nós termos a tranquilidade mesmo, teria que ser 80% da população imunizada. Então, eu acredito, assim, que eu gostaria muito que as pessoas tivessem a ideia de que a vacina é um direito e não um dever, né? E que elas fossem vacinadas de maneira tranquila. Porém, não vai acontecer, né, como foi lá na época de Oswaldo Cruz, que houve a revolta da vacina, porque as pessoas entravam nas casas e obrigavam as pessoas a serem vacinadas, né? Isso, mesmo que for obrigatório hoje, né? Talvez você não consiga renovar sua carteira de motorista, ou você não consiga retirar o seu passaporte, mas, né, ninguém vai entrar na sua casa e te obrigar a ser vacinado, né? Então, assim, eu gostaria de frisar aqui, embora eu não ache que tem necessidade de ser obrigatória, mas eu acho que seria muito importante que tivesse uma campanha muito bem feita para mostrar para a população o que a comunidade científica fez, né, com tanto esforço, com tanto empenho e com tantas dificuldades a fim de controlar o vírus, né, e não é nada para prejudicar ou para mutar o DNA de ninguém, né, porque é o que a gente escuta, inclusive médicos falando, a vacina vai mutar o DNA das pessoas, e vai, né, muita gente falando coisas que são inverdades. Explica isso para nós, como assim a vacina vai... O vírus do comunismo vai ser inoculado, daí o nosso DNA vai ficar vermelho, e aí a partir de então a gente vai começar a invadir a casa das pessoas para vacinar elas também, é assim que funciona. Aí já vai ficar com a casa, né? Já vai ficar com a casa. Isso, com a propriedade privada. Exatamente. Lembra quando eu falei do livro e da cópia? Sim. Então, como se você pegasse a cópia que você fez, enfiasse dentro do livro, das páginas, e dissesse, você faz parte desse livro, e todo mundo que abrisse aquele livro não podia perceber que aquelas cópias estavam ali, tá? É difícil de acontecer, né? Como eu falei para vocês, as vacinas, elas vão continuar sendo monitoradas, né, por algum efeito colateral que possa vir a ocorrer quando utilizada em milhões de pessoas, mas nada mais do que talvez uma dor no braço, uma febre, um cansaço, deve acontecer, não. Sim, excelente. Bom,
Danilo, tem uma pergunta que eu preciso fazer. Então, fica à vontade. Se já chega a hora de finalizar, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para a Thalita. Assim, primeiro, o tema, né, Thalita, o assunto é delicadíssimo, por uma série de razões, há uma série de desafios, uma série de problemas, né, a coisa está acontecendo, não é, a gente não está discutindo aqui algo que está pronto, quer dizer, né, tem um horizonte aberto aí, esse tema da obrigação ou não seria um tema, especialmente a nós aqui da filosofia, né, Danilo, interessa muito, e é um tema muito difícil, mas eu não quero falar de nenhum desses temas, porque eu queria te fazer uma pergunta assim, um pouco pessoal, profissional. Você é uma pesquisadora, né, uma bióloga pesquisadora. Você acaba de dizer que a maior parte das vacinas que as nossas crianças tomam no Brasil é produzidas pelo Butantan, né? A gente tem também a Fiocruz, né, uma instituição assim renomada, né, do ponto de vista de produção de vacina. Você me corrija depois dessa informação. Eu sei da parceria do Butantan e acho que o Fiocruz também tem uma parceria. Eu não estou correto quanto a isso, mas a minha pergunta, no fundo, é a seguinte. Eu tenho a impressão de que o Brasil tem inteligência suficiente, é o seu caso, eu não tenho dúvida disso, né, como pesquisadora, por exemplo, que a gente tem inteligência suficiente e que a gente poderia estar, inclusive, nessa corrida por uma produção nacional de vacina, né? A gente eu quero dizer, a gente tem condições de inteligência para inclusive, poderia, né, entrar nessa corrida e etc. O que falta, me parece, são condições políticas, essa a gente está completamente, né, comprometido, mas eu queria que você me corrigisse, se eu estou sendo ufanista demais. Nós temos mesmo essa inteligência. Num outro cenário, o Brasil poderia capitanear, inclusive, internacionalmente, a produção, né, a criação, a invenção de uma vacina como essa. Como é que você analisa o Brasil nesse ponto, como pesquisadora, né, desse ponto de vista da inteligência nacional, nesse quesito? Inteligência temos de sobra, eu acredito que nos faltem recursos. Recursos financeiros, apoio do governo, né? Mas inteligência, com certeza temos. Know-how, né? O Butantan, Fiocruz. Com certeza. A Fiocruz, ela está em parceria com a Oxford, né? Isso. Com a vacina da AstraZeneca. Né? Mas assim, eu acredito que essas parcerias dando certo, nós já vamos estar bem servidos, né? Não, sem dúvida. Só precisamos conscientizar a população e amenizar esse medo que tem assolado as pessoas, né, de que será uma vacina perigosa, e mostrar o bem que teremos e não, né, essas inverdades que têm sido pregadas por aí. Muitas pessoas acreditam e começam a promover e divulgar. Excelente. Isso mesmo. Bom, acho que a gente já cumpriu aqui o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença, Thalita, aqui no Conjectura. Foi absolutamente esclarecedora para nós, que não entendemos muito da parte, enfim, do funcionamento, do mecanismo de uma vacina. Acho que a sua presença aqui ajudou bastante com que a gente entendesse melhor as diferenças de cada uma, como que vai funcionar a imunização. Mas, é claro, antes de encerrar o nosso programa, eu gostaria de passar novamente a palavra a você e pedir para você deixar uma sugestão cultural para os nossos espectadores, de repente, alguma coisa que você goste, que você queira compartilhar conosco, uma série, um livro, uma música, enfim, por favor, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer, eu me sinto muito lisonjeada por ter participado desse programa com vocês hoje. Professor Wayne, muito obrigada. O Danilo, muito obrigada pelo convite, por me receberem aqui. Espero ter contribuído, esclarecido, né? E como sugestão cultural, eu quero deixar uma música do Eduardo Mota e do Lulu Santos, chamada Como uma Onda, porque ela diz que nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? Um dia acordamos e estávamos dentro de uma pandemia, nossa vida mudou por completo, passamos um ano bem diferente, né, do que estávamos acostumados até então,
Mas assim como essa pandemia chegou, ela também vai passar, né? Então, quando eu ouço essa música, eu tenho esperança de que isso vai acontecer, e é por isso que eu deixo ela como sugestão para os telespectadores e para vocês. Muito boa. Excelente. Encerramos, então, em altíssimo astral, né, Wayne? Sim, com certeza, com certeza. A primeira vez também a indicação de uma música, né, Danilo? Já Verdade, teve filme, já teve vez. série, já teve poema, a indicação de uma música. Muito bem. A gente vai postar essa música depois na nossa página. É isso aí. Bom, então é isso. Mais uma vez, Thalita, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Conjectura. E, Wayne? Eu tenho um recado, Danilo. Pode ser agora? Por favor. Pode, claro. Tá, então é só, bom, claro, agradecer a Thalita, né, pela presença, pela contribuição. Acho que o Conjectura hoje, mais uma vez, né, cumpriu um papel social, intelectual importante, e você, sem dúvida, contribuiu muito para isso. Thalita, muito obrigado. Não, Danilo, eu queria só, de maneira muito especial, ao encerrar essa Conjectura de hoje, convidar aqueles que nos acompanham, né, nesse projeto, desde o seu início, para acompanhar com muito carinho a nossa Conjectura da próxima semana, né? Vai ser o nosso último Conjectura do ano, e com um ar de tristeza, mas com uma gratidão enorme, a gente vai se despedir do nosso colega, o Danilo, que, bom, o Danilo tem um doutorado pela frente, né, gente? Então, enfim, o Danilo vai nos deixar no Conjectura, e, né, uma forma carinhosa de agradecer toda a contribuição do Danilo, ele será o nosso convidado da vez. Então, na semana que vem, a gente se despede do Danilo, justamente o colocando no centro da roda, né, em que ele vai poder trazer e falar da sua pesquisa, né, do doutorado, eu acho que é isso que ele vai fazer. Então, eu queria muito convidar você que acompanha o Conjectura. Na próxima semana, o nosso último Conjectura do ano, o nosso queridíssimo Danilo Careta como o nosso convidado. Oh, ele quer me deixar emocionado. Se prepare, que aí então você vai chorar na semana que vem, hein? Tudo bem, não tem problema. Mas é isso, então nós nos vemos na próxima quinta-feira, novamente às 11 da manhã, aqui na nossa página do Facebook, e aguardamos todos vocês lá para falar sobre justiça social. Muito obrigado, deixo um abraço a todos, obrigado, Thalita, mais uma vez. Desejo a todos uma boa quinta-feira, um bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.